totalmente sumiso a ti ahora, Espíritu Santo, para que tú hables con nosotros, porque yo necesito escuchar tu voz esta noche. No nos dejes sair de este lugar con otra voz, a no ser tu voz en nuestro espíritu, Padre. Pedimos y agradecemos ahora. Habla conmigo, Espíritu Santo. Habla conmigo. En nombre de Jesús. Pode aplaudir a Jesús ahora. Bueno, vamos entonces. Nuestra caminhada para nuestro milagro. Aleluya. Venga, pastor hermano, está llegando, su milagro está a camino. Eu tenho que passar por mais uma etapa esta noite. Tenho que vencer mais esta fase que Deus vai dar a você esta noite. Amém? Em nome de Jesus. Ok, rapidamente 4 passos que nós falamos já. O primeiro foi ser agradecido. O segundo, entregar ou ser confiante, deixar todas as mãos do Senhor. O terceiro, ter uma vida organizada na presença do Senhor. E qual foi a última de jueves? Bendecir. Aleluya, glória a Jesus. Amém, 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 amém. Me encanta esta igreja. Amém? Esta noite eu quero meditar com vocês. Estava preocupado já. Sábado eu saí daqui, Deus meu, lá, lunes, martes foi passando e eu preocupado. Que podia, uma vez mais, compartilhar desse texto ou alguma coisa que o Senhor puder me mostrar. E Deus me deu um ponto acá para compartilhar com vocês esta noite. E a outro irmão, esteja listo, porque Deus vai cambiar esta situação sua. Amém? Deus vai te capacitar a vencer ela. Amém? E eu estava lendo o texto e há uma outra cristocidência. O que é cristocidência? Vontade de Cristo. Amém? O cristiano não tem coincidência, tem cristocidência. Amém? Tudo que passa é porque Cristo, quando estamos aí em Cristo, tudo é porque Cristo está planeando, projetando para nossas vidas. E a mesma coisa que passa no primeiro, passa no segundo. E quando eu estava começando a ler Marcos 6:35 e Marcos 8:4 falam de uma coisa. E eu quero perguntar a vocês esta noite: qual era o lugar que eles estavam? Qual era o lugar que essas duas multitudes se encontravam? Lê aí, Marcos 6:35. Uma já falou. Marcos 6:35. Vou acelerar porque o tempo está adelantado. Marcos 6:35 diz assim: El lugar es desierto. El lugar es desierto. Ok. E la hora es avançada. Marcos 8:4. Os discípulos perguntam a Jesus: ¿de dónde podrá alguém saciar a estos de pan aqui em el desierto? Qual era o lugar que estavam as duas multitudes? Desierto. Guarda isso aí, vamos trabalhar com esta palavra hoje. Amém? Interessante isto. Estavam aonde? No desierto. Pero estavam com Jesus. Amém. Amém? Quero começar assim. Estavam no deserto, pero estavam com Jesus. Para me certificar que eu não estou equivocado, eu escutei mal o Espírito Santo. Quantos acá se sentem que está passando um deserto? Alça suas mãos. Ok, alça suas mãos. Ok, então se não é um, duas são mais. Glória a Deus. Não estava certo, mas foi o Espírito Santo que é. Amém? Então você só não pode estar certo de que não é na carne, é verdade? Me gusta confirmar, pero eu estava meditando nisso e empecei. A primeira coisa que veio na minha mente, antes de entrar nisso, o que haria uma multidão? Uma não, duas, pero vamos agarrar isso acá. O que haria uma multidão quedar por 3 dias? Amém. 3 dias e 3 noites, escutando uma pessoa falar por horas, por dias, a ponto de acabar o alimento. O que poderia ser que essas pessoas levaria essas pessoas a estar neste lugar? E a única conclusão que eu posso falar com vocês mirando neste nível que estou falando acá, claro que é Jesus, mas a única conclusão que eu posso chegar é que quem estava falando era muito bom.
Ou seja, o maestro era excelente. Porque eu não creio que você consiga escutar o falar 3 dias e 3 noites em tua cabeça. Não creio. A não ser que você é possuído por el Espírito, como Pablo predicava noites e até caiu um dia na ventana. Amém? Pero, entende acá, o que solamente ele, o maestro, podia ser excelente para prender a atenção das pessoas. Para predicar, às vezes, 40 minutos é difícil manter as pessoas. A ponto de quedar e não querer regressar para suas casas. Acabar a comida e não moverem daí. Então, eu cheguei a essa conclusão, que o maestro realmente era excelente. E quando eu leio o verso 34 do capítulo 6, por que você está falando isso, pastor? Porque a palavra fala assim, passou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas. Ah, para outro nome, muitas coisas. 3 dias e 3 noites na presença do Senhor, ele ensinou muitas. E como o apóstolo fala, Pedro habla que, Juan habla que não tem como pôr todo aí, do que Jesus isso. Então, se algumas partes nós sabemos que passou nesses 3 dias, mas não sabemos a totalidade do que passou nisso. Então, se eu vou poner assim, não há melhor maestro que Jesus para ensinar em el deserto. Quantos estão de acordo? Amém. Pero vamos melhorar. El deserto é o melhor lugar para aprender com o melhor maestro. É o melhor lugar. O deserto é o melhor lugar para aprender com o melhor maestro. Amém? Amém? Por quê, pastor? Porque as ensinanças do Senhor são especiais. Amém. São impactadoras. São transformadoras. São reveladoras. Quando experimentaram isso já? Quando Jesus te ensina algo, ele cambia a tua visão, ele cambia a tua perspectiva, ele cambia a tua forma de caminhar, ele cambia a tua forma de pensar, ele cambia a tua forma de ter ações, porque quando ele te ensina algo, ele revela o que você necessita. Então, mirando isso, eu quero falar algumas coisas com vocês aqui rapidamente e vamos ir na parte que o Senhor nos puso no seu coração. O lugar deserto é um lugar simbólico. Amém? Quero ir bem base para vocês, para nós aprendermos juntos. Deserto é um lugar simbólico que representa fases de nossa vida. Amém? Por isso eu perguntei, quantos estão passando em deserto? O deserto de Sus não é o mesmo deserto da pastora, o deserto da pastora talvez não é o mesmo deserto de Júlia, e de Júlia não é o mesmo meu, pero é diversas formas que você pode estar passando por um deserto, amém? Ou seja, são tempos difíceis que passamos, são lutas, são aflições, são questionamentos, são coisas que estão pendentes, que não são arregladas ou que não são decididas, são coisas que nos faltam, são situações que necessitam ser resolvidas, amém? Amém. A verdade é que todos nós outros, independente de ser cristiano ou não cristiano, passam por el deserto. Amém. O mundo passa, está passando. E o cristiano passa. Então, a diferença é assim. Abra a sorriso para tua irmã assim. A diferença é que Jesus está comigo. Muitos estão passando por deserto agora e Cristo não está aí. O maestro não está aí. Muitos passam por el deserto e não aprendem, porque o maestro não é bueno. Mas muitos passam por el melhor lugar de aprender, que é en el deserto com o melhor maestro, que é Jesus Cristo. Amém? Quem está assim, diz um amém aí. Amém? Amém? Ou seja, qual é o deserto que você está passando? O que é tu deserto esta noite? Eu quero te falar por Espírito de Deus, tem uma palavra para ti esta noite. Eu estava orando e eu Deus, eu quero uma palavra que venha aos nossos corações esta noite. Porque eu sei que eu tenho meu deserto. E há pessoas que têm um deserto diferente, mas todos nós estamos passando por aí. Então, quero solamente comentar algumas coisas para vocês sobre isto. Se você vai ler a Bíblia, Abraão passou por o deserto. Você vai mirar, Jacó passou por o deserto. Você vai mirar, Moisés passou por o deserto. Elias passou por o deserto. Davi passou por o deserto. Jesus passou por o deserto. Para o teu irmão, tu não vai quedar fora disso. Aleluia! E agora tu fala assim, não tenha medo do deserto. Tu vai saber por quê, porque não tenha medo. Não estou assombrando. Ai, o pastor predica de
tribulação, não, por favor. Não, vamos aprender com Jesus. Amém? Não tem como ir do deserto. Você tem que passar por ele. Para quê, pastor? Para chegar à terra da promessa. Aleluia. Não há, Natália predicou um tempo atrás, a pastora Natália predicou um tempo atrás, não é como cortar atalhos para chegar a onde Deus tem para nós outros. Amém? Então, eu estava falando, o deserto é o caminho. O deserto é o caminho para todos aqueles que desejam chegar à terra da promessa. Amém? Ou seja, tarde ou temprano, tarde ou temprano, tu vai passar por essa ruta. Tu vai passar por essa direção. Amém? Tu vai passar por esse trajeto. Por quê, pastor? Solamente se você huir dele, tu vai cair nele de qualquer forma, porque não tem outra saída. Então, não é como negar, não é como sacar isso, né, de nossa vida e tentarmos chegar à terra que Deus tem para nós outros. E eu estava lendo, estudando e buscando outra coisa interessante. O deserto não é um acidente. Que você está falando, deserto. Deserto. E vai, não. O deserto não é um acidente que vem delante de você. Amém? O deserto é um lugar que Deus tem, é uma estratégia que Deus tem para preparar tu coração. Ele te leva para o deserto, ou seja, te levarei para o deserto e allí hablarei a tu coração. Amém. Para o povo de Israel, Deuteronômio 8:2, a palavra que estavam levados para o deserto por 40 anos para que Deus revelara o coração de eles. ¿Para quem? Para Deus? Não, para eles mesmos. Aprenda isso, Deus não tem que revelar seu coração para ele. Quem tem que saber como está meu coração e não estou passando agora, sou eu. Deus não revela o coração de nós outros para ele, porque ele já sabe. Mas ele revela meu coração para mim mesmo, para saber o que necessita ser transformado, o que necessita ser quitado, o que necessita ser posto constantemente dentro de amém. Mas a boa notícia que temos no deserto é esta: se nós confiarmos em Jesus, se nós entregarmos o tempo para o Senhor, o deserto não é um lugar definitivo. O deserto é solamente um momento de transição. De que, pastor? De transição, de cambio, de mudança, de metamorfose, mudar de forma. O deserto te cambia do que você é quando adentra, e quando você sai dele, tu és diferente. Amém. Tu sai mais maduro, tu sai mais com mais fé, tu sai mais experiente. Quando está entendendo, diz um amém. A turma do deserto, mas para te matar, mas para trabalhar com você. Amém? Vamos sair diferente do deserto. Amém? Vamos ter uma nova perspectiva de lo que Deus tem para nós de forma diferente. Como está me entendendo? Amém? Ou seja, muitas vezes o deserto nos ensina. Isso é interessante. Quando eu estava lendo, isso vem no meu coração. Muitas vezes o deserto nos revela que nós estamos no caminho correto. Por quê? Porque para chegar onde Deus tem para mim, escuta, tu tens que passar por el deserto. Israel, Deus vem com mão poderosa, quita Israel do Egito e leva para onde? Para a terra da promessa? Não, para o deserto. Então ele passa por el deserto porque o caminho está correto para chegar a onde Deus quer. Em nome de Jesus, constantemente entendendo aí. Amém? O deserto não é o pecado. Deserto não é maldição. Deserto não é um castigo de Deus. Não. Deserto é o quê? É um sinal que eu estou no caminho correto. Amém. Ei, obedecendo a Deus, o deserto não é pecado, porque o pecado está no deserto. Não é uma maldição que você está passando, não é um castigo. Quando você está obedecendo a Deus, Deus sacou Israel e disse: vou levar vocês a um lugar, vocês têm que passar cá, não há outra forma. Moisés abre o mar, eles estavam obedecendo. Tu
Entonces, cuando usted adentra en el desierto, obedeciendo a Dios, o que te leve en el desierto, amén. Entonces, es un lugar para que usted sepa que tal vez aonde usted está llegando, realmente está correcto o lugar que você está anelando, escorrendo, lutando para estar allá, porque o caminho está difícil. Quem dijo que o deserto é fácil? Não. Eu quero falar algumas coisas sobre isso. O deserto é muito difícil. É muito complicado passar no deserto. Amém? Mas quando passamos por el deserto acompanhados com Jesus, que foi o caso desta multitud acá, as duas vezes eles estavam no deserto, estavam escutando a Jesus, mas quando passamos por el deserto com Cristo, somos transformados. Amém? Somos o que? Restaurados, somos mais fortalecidos, somos ensinados em nome de Jesus. Amém? Abra comigo Salmos 85, rapidamente. Salmo de número 85, é poderoso isso acá. Eu quero comentar com vocês estes versos, del 5 al 7. 84, ok? Que estou falando acá? Quando nós passamos acompanhado de Jesus, nós não vamos ser destruídos. O deserto não vai nos matar, o deserto não vai nos desanimar, o deserto não vai nos estancar, senão que o deserto vai nos fortalecer, vai nos restaurar, amém? Vai nos transformar, vai nos ensinar coisas poderosas, amém? Aleluia, glória a Deus. Mira, o verso 5 de 84, 5 habla assim: bienaventurado el hombre que tiene en ti fuerzas. Porque hermano, en el desierto tú vas a encontrar fuerzas en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y él sigue: en cuyo corazón están en tus caminos. Amén. Cuando pasan por el valle de Baca, alguna traducción ya está abierto. O desierto de Baca, ahí está hablando valle de lágrimas, es la traducción. Amém? Baca é a palavra grega, hebraica, que simboliza ou que significa lágrimas. Agora, mira bem o que está escrito aí. Quando passam por el vale de lágrimas, lo converte em manantial. Também na lluvia temprana lo cubre de quê? De bendição. Irão de poder em poder e verão a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Entende? El desierto que estás passando, a situação que estás enfrentando, a situação que está quitando paz, talvez Deus está falando agora. Se tu tens mis fuerzas em ti, mis fuerzas harão que tus fuerzas se convertam em manantial de águas. É interessante que a tradução que eu leí habla assim: quanto mais avançam, mais se fortalecem. Quanto mais avançam, mais se fortalecem. Quanto mais camina, mais poder há. Irão de fuerza em fuerza hasta verem a Deus. Amém? Quando o quê? Quando a força de Deus está em nós, em meio deste deserto. Outra vez, eles estavam o quê? 3 dias em ele, sem comer. Então Jesus dijo: não, eu vou agora fazer um milagre e vou restaurar as forças físicas. Pero o Senhor não restaura só forças físicas. Aqui está falando que Ele vai levar Ele restaura forças espirituais. Porque você vai de poder em poder, de vitória em vitória. Quanto mais avança, mais força tem. Entende isso acá? Avança, tem mais força. Avança, tem mais força. Avança, tem mais força. Hasta que mire ao Senhor. Amém? Vocês estão no deserto, Jesus transforma, dá o pão, traz alimento para eles, fortalece as forças deles. E Deus traz forças novas. 1 de Pedro 5,10 fala assim: e quando hayáis padecido por um pouco de tempo. Porque não é um pouco de tempo. Deserto não é para sempre. Lucha não é para sempre. Dudas não é para sempre. Questionamento não é para sempre. Amém? Para o povo de Deus, Deus tem uma salida. Deus abre o mar e faz o povo passar em nome de Jesus. Amém? Então você está vendo acá. Pedro habla: quando hayáis padecido por um pouco de tempo, el Dios de toda la gracia
lo estabelecerá y lo fortalecerá para la gloria de Dios. Entonces en el desierto que vai passar com você vai ser fortalecido. Deus vai te estabelecer. Você pode repetir comigo esta noite? Espírito Santo, esta noite eu creio, eu renovará minhas forças e eu vencerei este deserto. Sairei com nova perspectiva, porque Jesus está me ensinando muitas coisas. Aleluia! Glória a Deus! Deus está nos ensinando muitas coisas. Agora, para tu mano, no deserto há dificuldade. Três coisas que eu quero falar com você aqui, que há muitas, pelo que Deus pôs no meu coração. Põe atenção nisso. Mirando do âmbito natural, no deserto há escassez de quê? Água e alimento. Água e alimento. E quando não há água e não há alimento, a força física do homem se debilita. E quanto mais vai passando o tempo, vai se debilitando, hasta que morre. Exatamente passa isto no mundo espiritual. Exatamente passa isso comigo, com você, com muitos que vão para o deserto, ou que estão no deserto. O que, pastor? Escute isto. Nunca hagas isto. Quando estuvieres no deserto, não dejes de alimentar e beber água. Pastor, pelo deserto não há água e não há alimento. Tu está mandando comer e beber no deserto? Não é esta água que estou falando, e muito menos este alimento que estou falando, físico. É totalmente espiritual. E no físico, se você for allá e não encontrar isso, tu vai morrer. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, aqui não tem pessoas assim. Amém. Quando está na luta, quando está na prova, quando está na tormenta, deixam de buscar a Deus. Deixam de orar. Eu não tenho forças para orar, pastor, porque eu já passei por isso. Pero há um que te põe força para orar. E se você não sabe falar, ele habla por você. Aleluia. E se ele não falar, ele rime por você. Pero ele ora por ti. Então, quando você entrar no deserto, se você está no deserto, quando chegar ao deserto, não deixe de alimentar. Por quê? Porque tanto a água como o alimento são símbolos espirituais da palavra. A palavra é água e a palavra é alimento. Se você deixar de buscar isso aqui no deserto, Deus está te dando uma palavra esta noite para aqueles que estão no deserto. E para aqueles que um dia vão entrar, você vai entrar sabendo já. E para você que está saindo deles, se esta hora não sabe, guarda. Deus está te falando esta noite, não deixe de alimentar. Amém. Não deixe de beber da água da vida. Não deixe de comer do pão que vem do céu. Porque Jesus cambia o pão em muitos pães. Depois de cambiar outra coisa. Havia pão. Escute isto. O alimento se acabou. Pero Jesus seguiu a pão. A palavra nunca falta. Outra coisa, cuidado com as vozes que você escuta no deserto. Jesus escutou vozes no deserto. Sim, Satanás apareceu para ele e falou no deserto. Então, cuidado com as vozes que você escuta. Quede com a palavra de Deus o tempo todo em sua mente. Quede com a palavra de Deus o tempo todo, hasta que você passe por el deserto. Hasta que você salga do deserto. Não deixe de alimentar da palavra de Deus. Não deixe de chegar à fonte da água da vida. Quando estamos no deserto, porque estou falando da voz, porque a tendência do ser humano é escutar todas as pessoas falar, menos Deus. Pessoas que não estão em tu deserto e não sabem nada, te falam coisas que você não deve escutar. Pessoas que não fazem parte de tu deserto, não têm nada para te oferecer. Pero quem te levou ao deserto, quem te pôs aí, quem te permitiu chegar aí, há palavra viva para tu vida. Há uma fonte inesgotável para guiar-te, para alumbrarte.
Não deje de que, pastor? Não deje de beber da água e não deje de comer do pão. Pão, Jesus multiplica os pães, não é por acaso. É para ele agora que somente Ele ensinar a mim e a você. Que somente Ele tem o que? Solução para nossos problemas. Quando estamos em el deserto. Só Ele pode o que? Saciar nossas vidas. Quando estamos em el deserto. Só Ele pode fortalecer nossa vida. Quando estamos em el deserto. Amém? Guardou o primeiro ponto? Está na canasta? Quando estou no deserto, estou levando em meu coração. Eu não posso deixar de orar, de ler a palavra e cercar-se do Maestro que ele ensina como passar, como sair e como enfrentar esse deserto em nome de Jesus. Pode dizer um amém aí? Amém. Pode aplaudir a Jesus que eu estou na água, tá? Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa que você vai perceber que no deserto não há luz, não há direção e não há caminho. O deserto é totalmente lleno de arena. Tu vai encontrar um caminho aqui, um caminho lá, onde passam pessoas. Mas talvez o deserto que você está passando agora, nenhuma passava por ele. Não há marcas. E você não tem direção. Muitas vezes quando chegamos aí, não há direção. Tanto uma direção que Deus nos permitiu eles caminhar. Será que eu não conseguiram entender? Não aqui não é desobediência aquele lugar. É que se você passar por 40 anos em um lugar, tu tem que saber onde estás. Você caminhar 40 anos em Rochelle, em certo lugar, você vai caminhar de olhos cerrados, você sabe onde você está. Yes ou não? Yes. Eles não conheciam porque não havia direção. E eles seguiam neste lugar. Amém? Você habla comigo, não há direção, não há luz, não há caminho. Amém? Que Deus quer nos falar acá. Muitas vezes nós outros estamos caminhando em deserto sem rumo. Não temos o que? Uma direção. Tu estás em uma situação que você não sabe o que é. Tu estás com um problema que você não tem ideia por que vindo, quando você vai sair e como vai arreglar. Você não tem o que? Direção. Você não tem luz. Você não consegue mirar. Não encontramos nenhuma saída. Quando tem área você meter em problema que não tem saída, cara? E nós outros se metemos, verdade? Muitas vezes Deus nos permite entrar aí e não sabemos como vamos sair. Ah, mas eu me meti uma coisa agora, não sei como sair. Esse pensamento já com você? Que vou ser agora? Ai, Deus me ajuda. E você não consegue sair. Porque não há luz, não há caminho, não há direção. Amém? Não vemos a luz. As coisas cada vez ficam mais complicadas. Quanto mais você camina, mais complica. Eu não sei vocês que vieram por el deserto acá e passaram por aí. Eu não sei, eu nunca me meti no deserto natural, hablando. Quanto mais você camina, mais você se mete. E não há direção, não se seguir os que estão aí, que não podem seguir. Eu creio muito nisso, eu quero dar esse ponto. Mas você não sabe. O ponto aqui é que você está se metendo cada vez mais no profundo desse deserto e não há uma forma de você mirar que você vai sair dele. E o pior é que essas coisas todas começam a trazer cegueira. Em que, pastor? Em sua fé e em sua esperança. Muitas pessoas se pensam no deserto e vão se metendo. Quando estão no mais profundo, já não têm fé para sair dele. Não tem fé, não há mais esperança. E não há mais força. Estão que cegos neste lugar. E o que estou falando acá para vocês é exatamente isto. Nossa vida espiritual muitas vezes cai nisso. E as pessoas, muitas vezes, nós não podemos fazer isso. Por isso eu vou falar que vou falar agora. Porque as pessoas se metem nesse deserto e já não querem mais chegar a onde têm que chegar. Porque não há direção. Então você prefere regressar. Muitas vezes nós entramos em coisas que não queremos estar. Então escuta para tua irmã assim, depois que você metesse no deserto, não regressa. Porque o deserto é o caminho correto. Entende
Recuerda que hablé, cuando usted está en el desierto por Dios, no regrese. Siga hasta el final, porque la dirección de Dios vendrá. La luz de Dios alumbrará el camino, porque Jesús es el camino, porque Jesús es la luz, porque Jesús es la dirección de nuestro desierto. Ele vai venir com a salida, Ele vai venir com a coisa. Eu quero falar essa palavra, porque eu sei que essa palavra é para alguém que está, vai diretamente no coração de uma pessoa, cara, de umas pessoas que estão se sentindo que estão perdidas, que não têm resposta, que está difícil a situação, que pensam em parar, que pensam em regressar, pero Deus está te hablando esta noite em nome de Jesus. Eu sou tu luz. Eu sou o caminho suyo. Eu vou alumbrar este lugar. ¿Por quê Deus vai fazer isto? Porque Deus diz assim em sua palavra: os meus não serão avergonzados. Os meus não serão confundidos. Amém? Deus é nossa luz. Porque quando está no deserto, a coisa que o inimigo mais quer é que você se perca de vez. Pessoas que sabem que você é cristiano, quando você mete num problema, começam a perguntar: ¿Dónde estás tu Deus? E você sabe que Deus está com você. Talvez você não está mirando a saída. Talvez você não está mirando a solução para o problema. Mas você sabe que Deus é a luz, que Deus é o caminho, que Deus é a direção para cada situação que nós estamos passando. El salmista habla isso: os que esperam em ti não serão confundidos. Os que esperam em ti não serão vencidos, não serão avergonzados. ¿Por quê? Porque Deus é tu luz. Jeová é minha luz. Jeová é meu refúgio. Jeová é minha direção. Jeová é Deus da minha liberação. Amém? Ele vai te levar hasta o final desse deserto. Você pode escutar também em nome de Jesus. Você pode falar em minha situação. As tinieblas não prevalecerão, porque a luz de Cristo me levará ao lugar que Deus tem para mim. Aleluia! Glória a Jesus! As tinieblas não vão comer su rostro, não vai cegar sua visão, não vai roubar sua vista, porque a glória do Senhor se manifestará a tu favor. Não vai haver nada, nada vai te cercar, nada vai te detener, nada vai te parar, porque quem te levou para o deserto vai te sacar. Glória em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos quase terminando já. No deserto há peligros. Então no deserto há hambre, há sede. No deserto há o quê? Tinieblas. Não há caminho, há escuridão, não há direção. Pero essa parte é interessante. Quando você mira para o deserto, é um lugar muito perigoso. Por quê, pastor? No âmbito natural, há muitos animais selvagens, há culebras, há serpientes, há escorpiões. E nesta época cá, no deserto da Judeia, havia muitos, habla comigo, ladrones que vinham para roubar. Esse é o deserto. Humanamente falando, não, fisicamente falando, há perigos neste lugar. Amém? Agora, é interessante que eu estava meditando nisto e você pode pôr isso em sua vida espiritual. Quando você está no deserto, deixa-me a completar essa aqui primeiramente. No meio do deserto, o ataque do inimigo, falando aqui escorpião, culebra, o que você imagina, ladrões, é mais fácil e é mais eficaz. Aonde, pastor? No deserto. Por quê, pastor? Porque normalmente a caça, o animal que vai ser caça, C-A-Z-Z-A, caça. Como abre? Caça. Ok, caça. Ok, a caça, depois de caminhar muito tempo, está débil. A pressa, eu busco essa palavra, não encontrei, não pressa, inclusive. Ok, a pressa.
Después de qué, pastor? Después de caminar mucho, de huir mucho del enemigo, llega un punto que él está débil. Él está o quê? Débil. Está cansado. E por estar en el desierto não há lugar para esconder. Right? Está entendendo acá que estou falando? Amém? Então se quer o quê? Queda fácil. E muitas vezes ela está, fala comigo, sola. Então na presa está debilitada. Ela está cansada. Está sola. Amém? Está vulnerável. Amém? Que você está debilitada. Está sola. Não há lugar para esconder. Então o que passa? Depois de correr muito, se rinde. E se entrega. Tu já viste essas películas? O leão, o que se vai, está que não aguenta. Ela não aguenta mais, não há lugar para correr. E é exatamente isso que passa no Espírito. Quando você entra para o deserto, quando você está no deserto, se você não, para regressar, comer a palavra, alimentar da palavra, ter a luz para saber onde você vai, você se torna uma presa fácil para culebras, serpientes, ladrões. Viene e te destrói. Entende que estou falando aqui espiritualmente? É exatamente isso que Satanás faz. E a principal coisa que nós sentimos quando estamos no deserto, que a parte de tudo que falei, é que estamos solos. E o que o inimigo mais quer que você pense aqui no deserto, que você está passando, o inimigo não está com que você está vulnerável, que você não sabe para onde levar, que você não tem força e que ele tem todas as possibilidades de quê? De destruir você. E muitas vezes nos encontramos desta forma. E nesse deserto que estamos passando, espiritualmente, o deserto é grande. Quando está passando um deserto grande, já passaram um deserto grande, ele é grande, você camina 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, e o deserto nunca chega ao final. E você começa a sentir que você está cansando. Você começa a sentir que você está solo. Você começa a sentir ataques por todos os lados de sua vida. Você começa a querer se rendir porque não dá mais para prosseguir, porque você sabe que você não vai conseguir lograr até onde você quer chegar, porque a pressão é forte, a luta é grande, as circunstâncias são difíceis. Você está passando no deserto que talvez você está sendo perseguido. Está passando no deserto que talvez te roubaram coisas, te quitaram coisas, te traicionaram, disseram coisas para você, pensaram muitas vezes em quitar sua vida espiritual. Você está passando por esses momentos e você já não tem mais vigor para prosseguir. E quando eu estava olhando assim, Deus está falando, se você senta-se esta noite, talvez você não chegou a este nível, mas está cansado. Já não tem aquela vigor que teníamos de enfrentar as lutas que vêm todos os dias. Deus me deu Samuel, capítulo 33 da 1 Samuel. Davi sofreu a mesma coisa. Tremendo isso. E aqui tem uma palavra profética. Davi chegou um momento que ele estava sendo tão perseguido por Saul que ele subiu a um deserto. E o texto fala assim: Davi quedou no deserto, em lugares de difícil acesso. Impossível quase chegar aonde Davi estava sendo o quê? Suportando por causa de quê? Pela perseguição que o rei Saul estava sobre ele. E sabe que era o texto, meu amigo? Saul lo buscava todos os dias. Saul era inimigo. E muitas vezes nós estamos assim. Vamos em lugares que nós não queremos mais. E aún nesses lugares, o inimigo está nos buscando. Adentramos em lugares que pensávamos que nunca íamos adentrar no Espírito. E aún nesses lugares altos, o inimigo está nos encontrando. O inimigo está nos buscando. Mas há algo acá tremendo e eu quero declarar sobre isso. A palavra fala assim: e Davi quedou no deserto, em lugares de difícil acesso. Saúl o buscava todos os dias, pero Deus não o entregou nas mãos de Saúl. Pero que Deus não o entregou nas mãos de Saúl? Quem o entregou? Deus. Não deixou que Saúl chegara hasta Davi.
Deus não vai deixar que o inimigo te acerque e te haga coisa que vai te destruir. Deus não vai permitir. Escuta, pode estar malo, pode estar difícil, a luta pode estar grande, a luta pode estar apertada, o deserto pode estar largo, há tempo, mas uma coisa você vai sair com uma garantia de parte de Deus esta noite: Deus não permitirá que o inimigo te toque. Deus não permitirá que o inimigo alcance sobre você. Por quê, pastor? Porque tu estás guardado nas mãos de Deus. A palavra que Deus não lhe entregou nas mãos de Saul, porque Davi não estava fora das mãos de Deus, Davi estava nas mãos de Deus. E a palavra habla que aquele que está nas mãos de Deus, nada lo pode quitar, nada lo pode arrebatar de mis manos, diz o Senhor. Receba esta palavra do Espírito. Por mais que o inimigo tenha gritado contra ti, se levantado contra ti, Deus não vai deixar ele ganhar. Deus não vai deixar ele vencer esta luta e esta peleia que está aí. E se não bastasse isso, você ponga de pé, porque senão eu vou seguir falando. Se não bastasse isto, se isso não for enough, porque só de saber que eu estou nas mãos de Deus, e de aí ninguém pode me quitar, is enough for me. I don't know for you. Pero quando estou nas mãos de Deus, nada quita, nada te arrebata dessas mãos. Amém? Se não bastasse isso, a palavra diz assim: então Jonathan, hijo de Davi, foi hasta, hijo de Saúl, foi hasta Davi e lo fortaleceu em Deus. Quem foi hasta ele? Jonathan. Hijo de Saúl, foi hasta Davi e lo fortaleceu a Davi. Com que ele fortaleceu a Davi? Você vai ler a palavra e diz assim: não temas, Davi, porque a mão de mi padre Saúl não te encontrará. Por quê? Porque Davi estava escondido em Deus. E depois ele diz assim: e tu reinarás sobre Israel. Quem está dando esta palavra? El hijo. El próprio Jonathan era amigo de Davi, mas o próprio Jonathan sabia que Saúl não ia triunfar sobre Davi. Ele fala assim: e eu serei o segundo depois de ti, e aún mi padre Saúl lo sabe. De que Saúl jamais ia prevalecer sobre Davi. Que quer dizer aos que o inimigo jamais vai sobressair sobre sua vida. O inimigo jamais vai ganhar espaço em sua casa se você está escondido nas mãos de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu creio nisto. Amém? Em nome de Jesus, Deus te tem escondido atrás. Saúl leu, eu nem vou ler, porque Saúl leu o Salmo 91 acá, no princípio do serviço. Estava aqui. E quando você está nas mãos dele, Senhor, exatamente isso que acontece. Porque tu hiciste del Altíssimo tu morada. Agora está todo mundo declarando isto: plaga nenhuma chegará se você estiver baixo da morada. Se você estiver fora da morada do Altíssimo, plaga vai te tocar. Maldição vai te alcançar, porque se você está baixo esta cobertura, nada poderá te tocar, nada poderá te fazer dano. Plaga nenhuma chegará em tu tenda, maldição nenhuma te alcançará, porque existe del Senhor, el Altíssimo, su morada. Ele te me clamará e eu lo responderé. O Senhor promete essa verdade para nós, se o que? Estivermos bajo la morada del Senhor. Então, no deserto, aunque há perigos, Deus também é sua proteção. Amém? Jesus é sua proteção. Então, você leva para sua casa hoje, que no deserto você tem que alimentar da palavra. Que no deserto você tem que estar escondido bajo as alas do Senhor. Amém? E a outra coisa que eu falei, guarda isso no seu coração. E deixa Deus trabalhar contigo esta noite. Sai deste lugar com essa segurança. Que Deus está contigo aonde você passar. O que venir contra você, Deus te guarda, Deus te protege, Deus respalda. Deus não vai deixar você ser humilhado, não vai deixar você ser confundido, não vai deixar você ser vencido. Amém? Você pode falar comigo?
Quando Jesus está no deserto, Cuando Jesús está en el hay desierto, alimento, hay alimento, hay dirección, hay dirección, hay camino, hay camino, hay protección. hay protección. Amén. En nombre de Jesús, puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Empieza a orar a Dios. No, Tal vez você está necessitando de isso. De receber essa palavra para que você renueve a sua hambre por Deus. Em aonde você está. Porque no deserto muitas vezes não temos força para nada. Talvez você necessite de uma luz do Senhor em seus caminhos. Talvez você necessite sentir que Deus está te protegendo a todo tempo, a todo instante. Escuta, há coisas que você não vê, mas Deus está te guardando. Há ataques que você não pode imaginar que está nas mãos de Deus, porque Deus não deixou chegar hasta você. Eu termino acá. Não sei qual é o deserto que você está passando. Há deserto espiritual. Há pessoas que estão na igreja, mas estão no deserto espiritual. Que isso, pastor? Estão secos no espírito. Nós estamos vivendo um momento na igreja que Deus está movendo de forma especial. Deus está llenando nós outros de uma forma especial. Mas eu não quero que nenhuma pessoa que está abaixo desse ministério esteja seca no espírito. Eu oro para que Deus tire seu coração, tire sua alma, tire seu espírito. Pero não olvide de alimentar, não olvide de orar, não olvide de buscar a presença do Senhor. Há deserto espiritual, há deserto financeiro, há deserto emocional, há deserto na alma, há deserto na mente, há deserto em todas as áreas que você pode pensar. Eu não conheço a luta que você está passando, mas Deus sabe. E esta noite, em nome de Jesus, cerra nos olhos todos os dedos. Pode pensar. Eu quero orar por você, porque eu sei que Deus não me deu esta palavra para llenar esse serviço. Não! Com a autoridade do Espírito Santo, Deus não me deu esta palavra para somente llenar seus ouvidos. Há algo em teu Espírito que Deus sabe. Há algo em teu Espírito que Deus conosco.